Você já parou pra pensar quanto realmente custa um filme do Superman em 2025? Mas não o número que jogam nos sites de notícia. Eu tô falando do custo real, daquela conta que vai muito além do que se vê na tela. Aquela que define se um estúdio vai pra frente ou pro buraco. E para entender o tamanho do risco que a Warner tá correndo agora com esse novo Superman, a gente precisa olhar para trás, lá em 2013, quando um certo diretor chamado Zack Snyder ainda tinha espaço para criar uma versão e uma visão ousada, madura e atualizada do herói mais clássico de todos os tempos. O nome? Man of Steel. O Homem de Aço. Um filme que dividiu opiniões, mas não os números. Porque o que pouca gente sabe e que quase ninguém te conta é que o Homem de Aço foi, sim, um projeto extremamente lucrativo. Muito mais do que parece, olhando só para a bilheteria. Para começar, o orçamento de produção dele foi de 225 milhões de dólares. Isso é oficial. Mas a Warner não pagou tudo isso sozinha. Antes mesmo do filme chegar aos cinemas, a equipe de produção fechou acordos de parcerias comerciais e licenciamento com marcas como a Mattel, Sears, Gillette, Nivea, Nixon e mais uma porrada de empresas. Só de product placement e marketing cooperado foram arrecadados cerca de 170 milhões de dólares. Ou seja, o custo real da Warner para produzir o filme caiu para 55 milhões de dólares. E isso antes de qualquer pessoa comprar o ingresso. Isso é o que se chama de um plano bem feito. Agora junta esses 55 milhões com um investimento de 100 milhões em marketing. O famoso PA, Prince and Advertising. É caro? É. Mas faz parte do jogo. Resultado? O custo total do filme para Warner foi de aproximadamente 155 milhões de dólares. Isso já contando o marketing. E quanto que esse filme arrecadou? 668 milhões de dólares em bilheterias mundiais. Mas a gente sabe, calma, a gente sabe que o estúdio não leva tudo isso. A fatia do estúdio fica entre 40% e 50%, variando do país. Fazendo as contas, a Warner recebeu aproximadamente 334 milhões dessa bilheteria. Ou seja, 179 milhões de lucro só com o cinema. Mas calma, não para por aí. Man of Steel ainda faturou cerca de 200 milhões com home video, somando vendas em Blu-ray, DVD e mídia digital. Além disso, rendeu 90 milhões em contratos de exibição na TV e serviços de streaming entre 2014 e 2017. Faz agora a conta comigo. 179 de cinema, 200 de home video, 90 de streaming e TV e mais os 170 milhões antecipados por marcas parceiras. Lucro líquido estimado é de 639 milhões de dólares. Você sabe o que é isso? É segurança. É sustentabilidade. É um modelo onde o estúdio ganha antes, durante e depois do lançamento do filme, onde o risco é calculado e a visão de um diretor como Snyder e Nolan consegue respirar. Agora, vamos voltar para 2025, para o novo filme chamado Superman, dirigido, escrito e protagonizado pelas ideias de James Gunn. Esse novo filme foi anunciado com um orçamento de 200 milhões de dólares, mas documentos oficiais, lembre dessa palavra, oficiais do estado de Ohio, liberados agora em maio, revelaram que o custo bruto é de 363,8 milhões de dólares, quase o dobro. E sim, ele conseguiu incentivos fiscais. Foram cerca de 108 milhões de incentivos somando os créditos de Ohio, Mississippi e da Geórgia, que abateram sobre esse valor de 363 milhões. Ou seja, isso reduz o custo real da produção para 255,8 milhões de dólares para o novo filme do Superman. Mas ainda falta o marketing. E segundo especialistas, a Warner deve gastar pelo menos 145 milhões em divulgação, considerando eventos, trailers em grandes lançamentos e, é claro, a campanha mundial do filme. Ou seja, o custo total do filme
gira em torno de 401 milhões de dólares. E eu tô sendo bem generoso. Agora segura essa. Até agora não existe nenhum acordo confirmado de grandes marcas patrocinando o filme. Nenhum contrato de licenciamento dos mesmos moldes de Man of Steel. Nenhum centavo adiantado que alivie a pressão nos ombros da Warner. Isso significa que o estúdio precisa recuperar tudo isso exclusivamente com a bilheteria. E para gerar lucro, a conta é simples. O filme vai precisar fazer no mínimo 2,5 vezes o seu custo total. Ou seja, pessoal, estamos falando de 1 bilhão de dólares só para cobrir os gastos e entregar algum retorno. E aqui entra a parte mais crítica. Porque diferente de 2013, o cenário agora é outro. O público, querendo ou não, está dividido. As polêmicas em torno da escolha do elenco, das mudanças no universo de si e da demissão do Henry Cavill já desgastaram a imagem da franquia antes mesmo do filme começar. Além disso, o mercado está saturado. A Marvel está sofrendo. A Disney está repensando lançamentos e a confiança nos super-heróis já não é mais a mesma de 5 anos atrás. Quem dirá de 10 anos atrás? O hype precisa ser muito bem construído e até agora o que a gente tem são trailers, imagens de bastidores com uma qualidade duvidosa e promessas. Mas promessa não paga a conta. O Superman de 2025 do James Gunn precisa ser um sucesso global. Ele tem que emocionar, conectar com novos fãs, reconquistar os antigos e ainda passar de 1 bilhão de dólares de bilheteria. Tudo isso sem o suporte de um plano comercial estruturado com licenciamento. É um jogo perigoso. É como pular de um avião sem checar se o paraquedas está dobrado. E é aqui que o Snyderverso mostra a sua força. Porque o Homem de Aço, ele foi muito mais que um filme. Foi uma aposta que deu certo, que construiu uma base, que gerou lucro, que começou um universo e que, acima de tudo, respeitou a inteligência e a emoção do público. E quem está dizendo isso não sou eu. O próprio Greg Silverman, como já falei em diversos vídeos aqui no canal, que era chefão da Warner na época, já falou que todos os filmes do Snyder na DC foram extremamente lucrativos. E ele ainda adicionou no final, extremamente. A Warner tinha uma mina de ouro nas mãos e que ela jogou fora para seguir um plano mais colorido. E agora ela tá apostando alto num jogo onde o prejuízo agora pode ser enorme. Se o Superman de 2025 falhar, não é só um filme que fracassa. É todo o plano da DC sob a gestão do James Gunn que desmorona. E enquanto isso, Homem de Aço continua sendo o maior filme do Superman em bilheteria até hoje. Com lucro, com legado, com verdade. E como diria o Morgan Freeman, algumas verdades precisam apenas ser ditas em voz alta, por mais que incomodem. Essa é uma delas.